Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 68. Na figura 967, o bloco 1 de massa M1 desliza a partir do repouso em uma rampa sem atrito a partir de uma altura h igual a 2,50 metros e colide com o bloco 2 de massa M2 igual a 2,00 M1, inicialmente em repouso. Após a colisão, o bloco 2 desliza em uma região onde o coeficiente de atrito cinético, μc, é 0,500 e para depois de percorrer uma distância d nessa região. Qual é o valor da distância d se a colisão for, letra A, elástica e letra B, perfeitamente inelástica? Durante o escorregamento do bloco 1, a sua energia mecânica será formada pela energia cinética e pela energia potencial gravitacional. A energia cinética de uma partícula depende de sua massa e de sua velocidade, de acordo com a seguinte equação. A energia cinética K é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes v ao quadrado. A energia potencial gravitacional depende da massa do bloco e de sua posição vertical em relação a um ponto que definimos a energia potencial gravitacional nula. O G é igual a mgh. Neste caso, vamos considerar a energia potencial gravitacional nula na posição vertical inicial do bloco 2 e todos os deslocamentos verticais serão medidos a partir deste ponto. Na posição inicial, que chamaremos de A, a energia mecânica será igual à energia potencial gravitacional, já que o bloco parte do repouso. Então, MA vai ser M1 vezes G vezes H. Quando o bloco chega na posição que chamaremos de B, a energia mecânica é igual à energia cinética do bloco 1, já que ele está na posição vertical em que a energia potencial gravitacional é nula. Então, MB é igual a 1 sobre 2 vezes M1 vezes V1B elevado ao quadrado. Como a região em que o bloco desliza não tem atrito, a única força que atua sobre ele é a força gravitacional, que é uma força conservativa. Então, podemos dizer que a energia mecânica do sistema se conserva. MB é igual a MA. Então, 1 sobre 2 vezes M1 vezes V1B ao quadrado é igual a M1 vezes G vezes H. Como temos M1 nos dois lados, a gente pode simplificar. E o 1 sobre 2, o 2 está dividindo o V1B ao quadrado, passa para o outro lado multiplicando. Então, eu posso dizer que V1B ao quadrado é igual a 2GH, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o V1B vai ser raiz quadrada de 2GH. Substituindo pelos valores das medidas, teremos que o V1B vai ser raiz quadrada de 2 vezes 9,8, que é o G, vezes 2,50, que é o valor de H. Efetuando esses cálculos aí dá 7,0 metros por segundo. Essa será a velocidade do bloco 1 imediatamente antes de colidir com o bloco 2. O momento linear de uma partícula pode ser calculado utilizando a seguinte expressão. O momento P é igual a m vezes v. Como a partir do instante imediatamente antes da colisão, o movimento dos blocos será unidimensional, eles se movem horizontalmente, podemos tratar o momento linear e a velocidade, que são grandezas vetoriais, como se fossem grandezas escalares. Se considerarmos o sistema formado pelos dois blocos, o momento linear do sistema na posição B será igual ao momento linear do bloco 1, já que o bloco 2 está em repouso. Então, PB é igual a M1 vezes V1B. Vamos considerar a primeira situação no qual a colisão é elástica. Após a colisão, ambos os blocos se movem com velocidades que vamos supor no mesmo sentido da velocidade do bloco 1 antes da colisão. O momento linear do sistema nesse instante é PC é igual a M1 vezes V1C mais M2 vezes V2C. Como já dissemos algumas vezes anteriormente, o intervalo de tempo em que ocorre uma colisão é muito pequeno e os impulsos de forças externas
podem ser desprezados. Então, o momento linear do sistema se conserva durante a colisão. Podemos dizer, então, que o PB é igual ao PC. Então, M1 vezes V1B é igual a M1 vezes V1C mais M2 vezes V2C. Passando o termo de M1 para a esquerda, M1 vezes V1B menos M1 vezes V1C é igual a M2 vezes V2C. Como temos M1 nos dois primeiros termos, a gente pode pôr em evidência, então fica M1 vezes V1B menos V1C é igual a M2 vezes V2C. Substituindo pelo valor de V1B que calculamos antes, fica M1 vezes 7,0 menos V1C é igual a M2 vezes V2C. Como o M2 é igual a 2,00 vezes M1, teremos M1 vezes 7,0 menos V1C é igual a 2,00 vezes M1, que é o M2, vezes V2C. Agora a gente tem o M1 dos dois lados da equação, que a gente pode simplificar, e ela se torna 7,0 menos V1C é igual a 2,00 vezes V2C. Temos a primeira equação que relaciona as velocidades finais dos blocos depois da colisão. A energia cinética do sistema antes da colisão será igual à energia cinética do bloco 1, já que o bloco 2 está inicialmente em repouso. Então, KB vai ser 1 sobre 2 vezes M1 vezes V1B elevado ao quadrado. A energia cinética do sistema depois da colisão é Kc é igual a 1 sobre 2 vezes M1 vezes V1C ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes M2 vezes V2C elevado ao quadrado. Como estamos considerando uma colisão elástica, a energia cinética do sistema não se altera durante a colisão. Então, Kb é igual a Kc. Então, 1 sobre 2 vezes M1 vezes V1B ao quadrado tem que ser igual a 1 sobre 2 vezes M1 vezes V1C ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes M2 vezes V2C elevado ao quadrado. Multiplicando toda a expressão por 2, teremos apenas coeficientes inteiros e a expressão se torna M1 vezes V1B ao quadrado é igual a M1 vezes V1C ao quadrado mais M2 vezes V2C elevado ao quadrado. Passando o termo de M1 para a esquerda, fica M1 vezes V1B ao quadrado menos M1 vezes V1C ao quadrado é igual a M2 vezes V2C ao quadrado. A gente pode pôr o M1 em evidência, então fica M1 vezes V1B ao quadrado menos V1C ao quadrado é igual a M2 vezes V2C elevado ao quadrado. A expressão dentro dos parênteses é um produto notável, a diferença de quadrados. Podemos substituir pelo produto da soma pela diferença e a expressão se torna M1 vezes V1B mais V1C vezes V1B menos V1C é igual a M2 vezes V2C elevado ao quadrado. Substituindo pelo valor da medida de V1B e expressando o M2 em termos de M1, teremos M1 vezes 7,0, que é o V1B mais V1C, mais vezes 7,0 menos V1C, é igual a 2,00 vezes M1, que é o valor de M2, vezes V2C elevado ao quadrado. Agora a gente tem novamente o M1 em comum dos dois lados, que a gente pode simplificar, e a expressão se torna 7,0 mais V1C, vezes 7,0 menos V1C, é igual a 2,00 vezes V2C elevado ao quadrado. Temos mais uma equação relacionando as velocidades dos blocos depois da colisão elástica. Dividindo essa equação pela primeira, fica 7,0 mais V1C vezes 7,0 menos V1C, dividido por 7,0 menos V1C, é igual a 2,00 vezes V2C elevado ao quadrado, dividido por 2,00 vezes V2C. Aí a gente pode simplificar o 7,0 menos V1C, o 2,00, e um dos V2C do numerador com o do denominador. E a expressão se torna 7,0 mais V1C é igual a V2C. Teremos um sistema agora com duas equações e duas incógnitas. Somando as duas equações, teremos 7 mais 7 dá 14, menos V1C mais V1C dá 0, é igual. E eu tenho 2,00 V2C mais V2C, então dá 3,00 vezes V2C. Resolvendo para V2C, o V2C vai ser 14 dividido por 3,00, que dá 4,666 metros por segundo.
Voltando ao instante antes da colisão, o momento linear do sistema é PB igual a M1 vezes V1B. Se a colisão é perfeitamente inelástica, haverá perda máxima de energia cinética e os dois blocos seguirão unidos com a mesma velocidade, que chamaremos de VC. O momento linear do sistema depois da colisão é PC igual a M1 mais M2 vezes VC. Como mesmo nessa situação o momento linear se conserva, podemos dizer que PB é igual a PC. M1 vezes V1B é igual a M1 mais M2 vezes VC. Substituindo pelo valor de V1B que calculamos antes, fica M1 vezes 7,0 é igual a M1 mais M2 vezes VC. Como o M2 é igual a 2,00 vezes M1, teremos 7,0 vezes M1 é igual a M1 mais 2,00 vezes M1 vezes VC. Então fica 7,0 vezes M1 é igual a 3,00 vezes M1 vezes VC. A gente pode simplificar o M1 e resolvendo para VC, o VC vai ser 7,0 dividido por 3,00, que dá 2,333 metros por segundo. Essas serão as velocidades do bloco 2 nas duas situações apresentadas no problema. Para determinar as distâncias percorridas por esse bloco até parar, nessas duas situações, vamos analisar um caso genérico de um corpo que se move com velocidade inicial v e desliza em uma superfície com atrito, até parar quando tiver percorrido uma distância d. Durante o deslizamento, três forças atuam sobre o corpo. O seu peso vertical para baixo. Como o bloco pressiona o piso, de acordo com a terceira lei de Newton, o piso reage exercendo a força de reação normal vertical para cima. Também temos a força de atrito cinético no sentido contrário ao movimento. Como o bloco não se movimenta na direção vertical, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças que atuam nessa direção deve ser nula. Considerando o sentido positivo para cima, Fn menos P é igual a zero. Então, Fn menos mg, que é o peso, é igual a zero. Então, a força normal vai ser igual a m vezes g. O módulo da força de atrito cinético é proporcional ao módulo da força de reação normal. Fc é igual a μc, o coeficiente de atrito cinético, vezes o módulo da força normal, Fn. Então, dá μc vezes m vezes g. O trabalho de uma força sobre uma partícula é igual ao produto escalar entre os vetores força e deslocamento. Então, o trabalho W é igual a F escalar D. O módulo de F vezes o módulo de D vezes o cosseno de θ. O θ é o ângulo entre os vetores. Observe que, das três forças que atuam sobre o bloco, as forças peso e força normal são perpendiculares ao vetor deslocamento do bloco. Como o cosseno de 90 graus é igual a zero, o trabalho dessas forças é nulo. Então, a única força que realiza trabalho sobre o bloco ao deslizar é a força de atrito cinético. Observe também que o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento é igual a 180 graus, já que ela tem sentido contrário ao do deslocamento. O trabalho dessa força é WFC vai ser μc vezes m vezes g, o módulo da força, vezes d, o módulo do deslocamento, vezes o cosseno de 180 graus, que é o ângulo entre eles. Como o cosseno de 180 graus é menos 1, fica menos μc vezes m vezes g vezes d. A energia cinética inicial do bloco é KI é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes v ao quadrado. A energia cinética final é nula, já que ele para após percorrer a distância d. Então, Kf é igual a zero. A variação da energia cinética foi ΔK vai ser Kf menos Ki, que é igual a zero, menos 1 sobre 2 mv ao quadrado, então dá menos 1 sobre 2 mv ao quadrado. O trabalho da força resultante que atua sobre uma partícula é igual à variação da energia cinética dessa partícula. Wr é igual a ΔK. Como apenas a força de atrito cinético realiza trabalho sobre o bloco, podemos dizer que WFC é igual a ΔK. Então, o trabalho da força de atrito cinético, menos μc vezes m vezes g vezes d,
é igual à variação da energia cinética menos 1 sobre 2 mv ao quadrado. A gente pode simplificar o m e resolvendo para D, o D vai ser V ao quadrado sobre 2mc vezes G. A gente trocou o sinal dos dois lados porque ambos são negativos. Substituindo o valor da velocidade final do bloco 2 na situação de uma colisão elástica, fica, a distância vai ser 4,666 elevado ao quadrado, sua velocidade, dividido por 2 vezes 0,500, que é o coeficiente de atrito, vezes 9,8, que é o G, que dá 2,221 metros. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna. O D vai ser 2,22 metros. Substituindo o valor da velocidade final do bloco 2 na situação de uma colisão perfeitamente inelástica, fica. O D vai ser 2,333 elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes 0,500 vezes 9,8, que dá 0,5553 metros. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna. O D vai ser 0,555 metros.